bom que a gente já possa ter esse diálogo agora. Porque vocês podem estar se perguntando assim, poxa, mas eu não faço direito, por que eu vou discutir agora o que é justiça? Mas isso é algo que está no nosso dia a dia, ainda que nós não percebamos isso diretamente. Então eu queria agradecer muito e dizer para vocês desde já que a nossa universidade está de portas abertas. Sempre que tivermos eventos externos, vou compartilhar com o professor Sérgio para ele compartilhar com vocês. Se vocês quiserem participar também das nossas palestras lá, nós estamos de portas abertas para vocês. Tá? Apesar de agradecer, eu estou numa situação bastante incômoda, porque chegar aqui e conseguir definir o que é justiça é algo quase impossível. Na história da humanidade, várias pessoas, vários filósofos, vários estudiosos do direito tentaram definir o que é justiça, e até hoje isso não é pacífico. Já adianto uma coisa para vocês: nós do direito temos uma mania muito complicada. Nós costumamos dar nomes muito difíceis para explicar coisas fáceis. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entenderem por vício da minha profissão, vocês podem levantar a mão imediatamente e me perguntar o que é. Tá? Vou tentar não fazer isso, vou tentar fugir desse vício de quem estuda direito. Tá? Mas, vamos lá então. Na história da humanidade, então, se tenta definir justiça. E até hoje a gente não chegou num consenso. A primeira questão que eu queria trazer para vocês é: será que eu posso definir um conceito de justiça eu mesmo? Como cidadão, como pessoa, um conceito, vamos dizer assim, o que eu penso sobre justiça? O que é justiça para vocês? Vocês conseguem definir? Ou trazer uma ideia de justiça? Eu já li que justiça é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Mas o que é de cada um? Então, os conceitos de justiça, normalmente eles têm essa... Eu tinha um professor que falava que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você dá um conceito, mas tem que dar um conceito prévio. Fica girando e nunca chega no conceito final. Você sempre está buscando algo para explicar aquele próprio conceito que você deu. Mas é possível que cada um tenha a sua noção de justiça. Só que aí isso gera um problema. A minha noção de justiça pode ser muito diferente da sua. Por quê? Quando eu tento individualmente entender o que é justiça, eu estou influenciado por toda a minha experiência de vida prévia, meus valores, minha religião, minha ideologia, minha posição social, econômica. E isso pode fazer com que eu dê um conceito de justiça que seja bom para mim, mas que não seja bom para o outro. Mais ainda, não seja bom para a própria sociedade. Então imagine, se eu pegar um grande empresário e perguntar para ele: pagar imposto é justo? O que vocês acham que ele vai responder? O imposto, ele tira meu lucro, ele tira a margem do meu lucro. Por que eu tenho que pagar imposto? Eu escuto muito isso. Eu tenho amigos que são empresários, eles falam assim: se eu pago imposto, mas chega na hora de ser atendido, por exemplo, na saúde, eu tenho que ter um plano particular, eu tenho que ter um plano de saúde. Eu pago imposto, mas na hora que eu vou viajar, eu tenho que pagar pedágio, a rodovia não está conservada. Isso não entra na cabeça dessas pessoas, porque elas têm uma posição social e econômica em que o valor pecuniário, o dinheiro, a propriedade é mais importante do que outros tipos de direito. Essa é uma interpretação viciada do que é justiça. Agora, se você perguntar para uma pessoa de baixa renda que é atendida pelo SUS, se você perguntar para ela: é justo quem ganha mais pagar imposto para quem não tem condição de pagar um plano privado ser atendido pelo serviço público, isso é justo? E ela vai responder que sim. Ela diz: ou é assim, ou eu não vou ter direito à saúde. Então, o conceito de justiça, ele varia
esse conceito individualizado, né, de cada um, ele varia de acordo com a sua posição social, econômica, política, ideológica, suas experiências de vida. Por exemplo, eu sou pai de uma criança autista. João, meu filho, tem 9 anos. Se você me perguntar, olha, você acha justo que o João tenha um acompanhante em sala de aula para que ele consiga assistir a aula e aprender? Só ele, nenhuma outra criança mais da sala tem esse acompanhante. Eu com certeza vou responder para vocês, é muito justo. Porque se não existir essa acompanhante, ele não tem acesso à educação. Mas já ouvi, inclusive em reuniões de pais, mas está tumultuando a sala de aula, tem mais um adulto dentro da sala de aula, está atrapalhando o meu filho. Então, é um conceito individualizado da justiça do ponto de vista dele. Isso traz uma segunda questão. Então, eu não posso pensar no conceito de justiça só com a minha própria cabeça. O conceito de justiça, ele tem que ser compreendido e aceito, muito mais aceito do que compreendido, porque o indivíduo pode se recusar, isso para mim não é justiça. Mas se você quiser viver em sociedade, você tem que aceitar que isso é justiça. Então ele tem que ser compreendido e aceito por todos os integrantes da sociedade. E aí nós vamos ter alguns casos que claramente são casos de injustiça. O Sérgio falou no início. Eu, nas formaturas do curso de Direito, eu costumo dizer o seguinte para os alunos: nós, profissionais do Direito, temos a obrigação, a responsabilidade de fazer com que a justiça exista. Porque a sociedade hoje duvida se a justiça realmente existe. Porque na prática, nós vemos mais casos de injustiça do que de justiça. Então, alguns casos, claramente, nós conseguimos identificar alguns casos de injustiça. Vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro uma vez uma reportagem daquele programa Repórter um Dia, era algo assim. Era uma reportagem sobre famílias, pessoas que dependem do lixo para sobreviver. Como assim dependem do lixo para sobreviver? O repórter foi até o lixão e lá tinha uma família procurando objetos no lixão, ou para vender e conseguir uma renda para sobrevivência, ou mesmo para comer. E aí ele tinha uma criança, junto com essa família, ele chega próximo dessa criança e diz o seguinte: o repórter ficou muito comovido, né? Talvez, como era repórter por um dia, ele não teria a objetividade e a frieza necessária para fazer reportagem. Ele se envolveu muito com o caso. E ele chega perto da criança e fala assim: você pode escolher o que você quiser. Me fala o seu sonho, hoje eu vou realizar o seu sonho. E aí, poxa, uma criança, o que você imagina que a criança vai pedir? Sei, quero conhecer alguém famoso, quero uma casa, eu moro num barraco, quero morar numa casa, quero conhecer o Neymar. Enfim, sei, quero um mega brinquedo, assim, né? E a criança responde assim para mim: eu queria comer uma bolacha recheada. Então, uma situação dessa, em que a criança está morando com a família dela num lixão, e que o sonho da vida dela naquele dia é comer uma bolacha recheada, eu não consigo falar, eu não chego nem em justiça, eu não consigo falar em dignidade da pessoa, eu não consigo falar em direitos humanos, quando muito chegar a discutir se aquilo é justo ou não. É óbvio, essas situações que a gente encara no dia a dia são situações óbvias de injustiça. Eu não preciso nem saber o conceito de justiça para dizer isso é muito injusto. Agora, há situações, e isso eu falo também para os alunos de direito quando eles estão se formando, não é por isso que a gente vai desanimar, nós estamos aqui para lutar por justiça. E há situações do nosso dia a dia que nós identificamos sim casos de justiça. Por exemplo, a gente sabe, vocês devem conhecer o trabalho que o professor Sérgio faz com os alunos de educação física dele para incluir as pessoas com deficiência no esporte.
Gente, o esporte para mim foi uma das coisas mais importantes da minha vida na juventude. O que vocês imaginaram, eu joguei. Até com essa estatura toda, eu joguei basquete. Né? O esporte me ensinou disciplina, me ensinou a planejar, planejamento, a lidar com vitória e derrota, que hoje é uma coisa que o ser humano não sabe lidar. É muito difícil o ser humano saber lidar com frustração. Então eu sei da importância do esporte para o desenvolvimento do ser humano. Se formos pensar na vida de uma pessoa com deficiência, o quão importante é o esporte para ela. Então você ter professor e alunos que se dedicam a essa causa e que obtêm grandes resultados, mudam a vida das pessoas com essa atividade, esse é um caso, claro, de existência de justiça. Eu também não preciso saber um conceito de justiça para dizer, nossa, isso realmente é muito justo. Agora, há um terceiro grupo de casos que a gente fica muito na dúvida se há justiça ou não. E aí eu vou dar um exemplo que eu trabalho muito com isso na prática. Imagina uma pessoa que tem uma doença rara. E essa doença tem um medicamento que trata essa doença, que se propõe a tratar essa doença. É um medicamento americano, de um laboratório americano. Ele não está aprovado aqui no Brasil, né, para ser utilizado no Brasil. Cada dose desse medicamento custa 20 milhões de reais. E o índice de sucesso no tratamento desse medicamento é de efeitos positivos para 1 a cada 10 pessoas que usam. E essa pessoa entra com um processo contra o Estado para que o Estado forneça esse medicamento para ela. O Estado deve fornecer ou não o medicamento para ela? Você é o juiz agora do caso. É lógico que o advogado dela vai dizer, excelência, essa é a única chance que ela tem de ter uma melhora na doença rara que ela tem. E é claro que o procurador do Estado vai fazer a defesa do Estado e vai dizer, olha, com 20 milhões de reais por dose, eu trato mais de 10 mil pessoas com a outra doença X, com índice de proveito no tratamento de 100% e não de 1 a cada 10%, como é o caso dela. E esse medicamento não está aprovado aqui para ser utilizado no Brasil. E aí, você consegue. E normalmente essas ações que envolvem medicação tem um pedido que a gente chama de pedido liminar. O juiz não tem que ouvir perito para decidir lá no final se dá ou não o medicamento. Ele pode já no início do processo, que é muito urgente, né? Se a pessoa precisa do medicamento para sobreviver, ele no início do medicamento, do processo, ele já pode mandar fornecer o medicamento. E aí, fornece o medicamento ou não? Esses são casos em que a gente não consegue dizer de plano se eles são casos de justiça ou injustiça. Como tomar uma decisão dessa? Então veja, a ideia de trazer um conceito de justiça é para ajudar a resolver esses casos mais complexos. A gente fala de direito dos casos difíceis, os hard cases, que o juiz ele não tem decisão prévia, em que dependendo da decisão dele, ele pode causar uma injustiça muito maior com outras pessoas do que fazer justiça ali só naquele caso para uma pessoa individualizada. Então, de novo, vou repetir minha fala inicial, é uma missão muito difícil falar o que é justiça nesses casos, tá? Mas a gente vai tentar. Uma primeira ideia que eu quero retomar então, que eu falei com vocês, para fazer um conceito de justiça tem que ser um conceito que tem que ser compreendido e aceito por todos da sociedade. Tá? Eu vou trazer um exemplo que eu acho muito legal, vou simplificar bastante a teoria, até porque eu tenho um professor de filosofia aqui do meu lado, então eu posso me arriscar a falar comigo.
né? Não vou me arriscar, mas Platão tinha um conceito de justiça muito interessante. Ele dizia que a justiça, ela pressupõe uma harmonia social. A justiça, ela pressupõe que cada um exerça bem o seu papel na sociedade para que todos vivam bem, para que todos vivam em harmonia. Então vamos lá, bem simplificando. Eu tenho na sociedade os governantes, eu tenho os soldados, né? E eu tenho os trabalhadores. Se o governante governar bem, o soldado não está bem, porque nessa época guerra era uma constante, né? Invasões externas era algo constante. Se o soldado não está bem, o governante governar bem e o trabalhador trabalhar bem, aquela sociedade vive em harmonia. Mas você vai falar o seguinte: mas e se um trabalhador, por exemplo, um ferreiro, que está lá fazendo a espada para o soldado, e está fazendo a ferradura para os cavalos do soldado, chegar no governante e dizer o seguinte: cansei de ser ferreiro, não quero mais, eu quero agora ser governante. Muito melhor ser governante. Você trabalha com argumentação, debate os casos importantes para a sociedade, todos te respeitam. Eu quero ser um dia governante. O que iam responder para ele? Olha, você já imaginou se todos os ferreiros resolverem se tornar governantes? Quem vai fazer a espada? Quem vai fazer a ferradura para o cavalo? Qual vai ser o futuro da nossa sociedade? Nós vamos ser invadidos por um povo externo, nós vamos ser dominados, os homens e as crianças vão ser mortos, as mulheres raptadas, e acabou a nossa sociedade. Num contexto desse, o ferreiro vira e fala assim: acho melhor eu voltar a ser ferreiro, eu quero pelo menos sobreviver. Naquela época, esse conceito de justiça funcionava, ele era compreendido e aceito pelas pessoas, porque a sociedade dependia dessa aceitação para que ela funcionasse. Mas hoje, se eu falar para vocês que cada um nasce já com uma função pré-definida na sociedade, e que nós não temos escolha, nós temos que ser aquilo. Se eu nasci para ser soldado, sou soldado. Se eu nasci para ser trabalhador, sou trabalhador. Se eu nasci para ser governante, sou governante. Isso hoje é inadmissível. Então a gente vê que o conceito de justiça, ao longo da história, ele evolui para, novamente, buscar compreensão e aceitação dentro da sociedade. Então eu não posso, apesar de para fins de estudo, e até para fins de elaboração de novos conceitos de justiça, é muito importante estudarmos os conceitos passados, mas eu, para definir um conceito, eu preciso pensar na sociedade que nós temos hoje. Hoje, esse conceito que eu dei para vocês de justiça, de cada um fazer a sua função para viver em harmonia, uma função pré-definida, ele é inconcebível se eu pensar em termos de democracia, república, em termos de sociedade moderna, em termos de liberdade, em termos de igualdade. Então nós temos que buscar um conceito de justiça que atenda agora sim a essa nova sociedade que vivemos, esse novo mundo que a gente vive. E como o professor Sérgio falou, eu vou fazer isso acho que 4 vezes no ano, né? É impossível, numa primeira vez, falar todos os conceitos de justiça, até em 4 vezes, falar todos os conceitos de justiça moderna, né? É algo impossível. Então eu vou pegar uma teoria da justiça para explicar para vocês hoje, que acredito seja a teoria mais influente na atualidade. Essa teoria é de um autor que chama John Rawls. Em português está traduzindo o livro dele como Uma Teoria da Justiça. Ele é um americano. E como o nome do livro dele já diz, é uma teoria da justiça. Não significa que eu não tenha outras. Mas é a teoria que melhor se adequa, penso eu, na atualidade.
teoria da justiça? Aquela primeira ideia que eu falei para vocês. Eu não posso, ao elaborar o que é justiça, ao dizer o que é justiça, a partir dos meus valores, das minhas experiências prévias, da minha posição social. Então, o Rawls ele pensa numa situação hipotética que ele chama de véu da ignorância. O que é o véu da ignorância? Quando formos definir o que é justiça, nós temos que pôr um véu que vem dos nossos olhos, muito puxado aquela ideia da estátua da justiça que tem uma venda nos olhos, né? Mas vocês sabem que na verdade nós temos duas estátuas da justiça, né? Uma com a venda e outra sem. Normalmente é publicada a justiça é cega, né? Essa não é uma ideia definitiva de justiça. Nós temos a imagem da justiça também sem a venda, mas o Rawls parte disso. Você coloca o véu e imediatamente você esquece qual é a sua posição social, qual é a sua ideologia, qual é a sua experiência prévia. Você fala, professor, mas isso não é possível. Quem que esquece? Vamos imaginar que você seja candidato a deputado estadual. E você é eleito. Você não tem uma base de ideias que você defendeu para ser eleito? Eu vou defender a preservação do meio ambiente. Você foi eleito com essa base. Chega lá no Congresso, você põe um véu e esquece isso. Eu vou tomar decisões agora imparciais, neutras, justas. Essa é uma situação hipotética que o autor traz para explicar a importância de você iniciar um conceito de justiça assim. E a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, para que vocês entendam, a Constituição é a principal lei do direito, é a lei superior do direito. Todas as outras leis têm que estar de acordo com a Constituição. E ela é uma lei básica, ela que traz os direitos fundamentais do cidadão e regulamenta o exercício do poder do Estado. Então ela é a base do direito e todas as leis têm que observar. Quando a nossa Constituição foi elaborada, a gente pressupõe que a gente chama os legisladores de constituintes, os constituintes que fizeram a Constituição, colocaram esse véu. Porque nós temos dentro da Constituição direitos de todas as classes sociais, de todos os viés políticos. Eu tenho, por exemplo, a propriedade de um lar, que protege, por exemplo, quem tem uma ideologia liberal, do ponto de vista econômico, e eu tenho de outro a assistência social, eu tenho que combater a miséria. São direitos, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos fala em propriedade, ela não fala em combate à miséria. Era uma sociedade que, à época da elaboração da Constituição, era uma sociedade muito mais voltada para direitos patrimoniais. A nossa Constituição de 88 não. Ela contrapõe os direitos. Então, isso faz que nós pensemos que, apesar de ser quase impossível que cada um de nós coloque esse véu para esquecer a nossa posição, o legislador, quando ele faz a lei, ele tem que colocar esse véu. E ele tem que debater ideias. Por que nós vemos lá no Congresso, o pessoal lá na tribuna, com o microfone na mão, falando, esbravejando, isso é um absurdo, ou defendendo, isso tem que ser aprovado. Esse debate de ideias vai trazer um equilíbrio para que, na elaboração da lei, eu defenda o direito de todas as pessoas da nossa sociedade. Então, essa teoria da justiça, ela parte desse pressuposto. Eu não posso ter uma classe dominante que defina o que é o direito, o que é a justiça para o interesse dela. A nossa classe política, os eleitos pela democracia, os representantes da democracia, têm que defender os interesses de todos. E aí, para explicar isso, ele cria essa ideia
do véu da ignorância. Tá? Mas veja, isso traz uma questão. Um embate que vai ser gerado entre dois princípios fundamentais para dizer o que é justiça. O primeiro, o princípio da liberdade. E o segundo, o princípio da diferença, ou a gente pode chamar também de princípio da igualdade. Por que primeiro o princípio da liberdade? Vocês têm direito à liberdade de expressão? Sim ou não? Tem? Mais ou menos? Por que mais ou menos? Gostei da resposta. Pode ser responsabilizado. Esse é o princípio da liberdade. A minha liberdade é absoluta, eu posso fazer o que eu quiser? Posso fazer o que eu quiser? Ou ela tem alguma limitação? Posso distribuir fake news? Posso publicar discurso de ódio? Posso fazer bullying nas redes sociais? Isso tudo são questões do nosso dia a dia, que se você perguntar para um defensor bastante exagerado da liberdade, ele vai falar, pode. Eu tenho liberdade de dizer o que eu quiser. Isso é liberdade. Só que esse é um viés da liberdade que ele traz um paradoxo. O que é um paradoxo? Se eu tiver essa liberdade absoluta, eu acabo com a própria liberdade. Já pensaram se cada um pudesse fazer o que quiser 100%, sem nenhuma limitação? A gente ia voltar a viver o que eu falei, estado de guerra. Eu não concordo com ele, a gente começa a debater com argumentos. Se eu não consigo convencer ele do contrário, qual é o próximo passo? Eu parto para a agressão física. Porque a minha ideia tem razão, a todo custo. Dá para viver em sociedade assim? Então, a liberdade, o princípio da liberdade nessa teoria da justiça, ela é uma liberdade que deve respeito à liberdade do outro. A minha liberdade, ela é limitada pela liberdade do outro. Então eu posso ter sim a minha opinião, claro, e eu posso expressar a minha opinião, desde que ela não exclua um direito a uma liberdade alheia. Então vou tratar de um tema bem polêmico com vocês. Eu já ouvi, por exemplo, em reuniões de pais, olha, determinado aluno se utilizou de uma expressão homofóbica contra um colega de sala. E o pai e a mãe falaram assim, mas o que ele falou? Ele falou que é errado ser gay. E o pai e a mãe falaram, é isso mesmo, tem que ser meu filho em casa. Então ele tem liberdade de falar. Como que esse filho vai conviver naquela sala de aula com a outra pessoa que tem a liberdade de definir a orientação sexual dela? Uma coisa é você ter liberdade de expressão. Você pode educar o seu filho dessa forma? Ainda tenho dúvidas, mas ainda que você possa educar o seu filho dessa forma, você tem que dizer, filho, aqui em casa nós pensamos isso, mas aqui pensa diferente. E nós devemos respeito a quem pensa diferente. Então, eu não posso ensinar para o meu filho que ele pode fazer piada com isso na sala de aula. Essa é uma ideia de liberdade limitada pela liberdade do outro. Agora, o segundo princípio que a gente tem que pensar é o princípio da diferença ou da igualdade. Você ficou maluco agora, né? O mesmo princípio, eu posso chamar ele princípio da diferença ou princípio da igualdade? Sim. Por quê? A Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Isso significa que eu tenho que tratar todo mundo de forma exatamente igual?
idoso não tem preferência na fila? Isso na nossa sociedade. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, desci no aeroporto, tinha uma fila enorme para passar pela imigração, e aí tinha uma mulher grávida com 2 filhos, um em cada mão. E aí ela foi seguir na fila, a gente estava no país, ela foi seguir na fila para ser atendida primeiro. Saiu um senhor do final da fila, foi até ela, pegou ela pelo braço, falou: não, aqui nesse país não existe preferência para gestante. E ela falou: mas eu estou com 2 filhos e grávida. Você escolheu viajar grávida com 2 filhos sem ajuda porque você quis. Esse é o princípio da liberdade, daquela liberdade sem limitação. Você quis, você quer. Então, olha a mentalidade de um outro povo, uma outra sociedade, né, pensando em questões de justiça. Para mim, que vem de uma sociedade que consagra essa preferência e entende o porquê da existência dessa diferença, o que ele fez ali foi um grande absurdo. A moça voltou para o final da fila com 2 crianças e grávida. Mas para vocês entenderem que o conceito de justiça também acaba sendo variando de acordo com o lugar que você está, com a sociedade que você vive. Agora, o princípio da diferença ou o princípio da igualdade, ele diz, eu vou falar uma frase que dá um nó na cabeça, mas a gente vai explicar. Eu tenho que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. De novo, para ser justo eu tenho que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Vamos lá então, um exemplo prático para a gente tentar entender. Cotas nas universidades para pessoas negras, indígenas, de baixa renda. Vocês acham justo ou injusto? Justo? Injusto? De novo, lá na primeira frase, hein? Se eu for pensar com a minha experiência prévia, isso influencia muito. Pensa um filho de uma família rica que sempre estudou em escola particular e que faz um simulado e está no limite da nota de corte para entrar nessa universidade. Ele vai achar justo concorrer com alguém que tem uma preferência de vaga que ele? Não vai achar justo. Agora, de outra forma, se você for pensar nessa pessoa, que seja pela origem, seja pela condição social, se eu não tiver essa cota, ela não tem acesso à universidade, ela vai dizer que é justo. Então veja, eu trato os iguais igualmente. Você sabia que em concurso público eu tenho reserva de vagas para pessoas com deficiência? Então eu tenho 2 filas de aprovação, 2 listas de aprovação. Aqueles que foram aprovados pela lista geral e os aprovados pela lista das pessoas com deficiência. Os iguais vão disputar aquelas vagas da lista geral. Os desiguais vão concorrer pela lista das pessoas com deficiência. Esse é o princípio da diferença, você trata de forma diferente, mas também da igualdade. Esse tratamento desigual, ele funciona para trazer uma igualdade real. A gente fala uma igualdade material. Proporcionar igualdade de oportunidades e condições para todas as pessoas, para ter acesso à universidade, à educação, à saúde, aos cargos públicos, ao emprego. Então eu posso sim dar tratamento diferenciado, desde que isso tenha como finalidade igualar as oportunidades. Vocês acreditam em meritocracia como critério de justiça?
O que é a meritocracia como critério de justiça? Aqueles que se dedicaram mais, aqueles que desenvolveram mais suas habilidades, vencem e conseguem obter o resultado que buscavam. Eu quero uma vaga na universidade, eu tenho que estudar muito, me dedicar. Se todos aqueles que se propõem a estudar com dedicação conseguirem alcançar a vaga na faculdade, a meritocracia funciona. Agora, eu disputo numa vaga na universidade. E eu falo isso porque eu venho da universidade pública, então eu via na minha sala de aula, falava, poxa vida, todo mundo aqui. Eu era bolsista de escolas particulares e tinha uma família, tenho uma família de classe média, uma família rica, mas consegui ingressar na faculdade pública principalmente por essas bolsas que eu tive em escolas particulares. Agora eu via dentro da minha sala de aula, uma escola pública, a maioria era pessoas de famílias ricas. Por quê? Estudaram nas melhores escolas, nos colégios particulares, fizeram cursinho particular. Essa pessoa disputando com um aluno de uma escola pública que de repente tem que, no período que não está na escola, ajudar a cuidar do irmãozinho mais novo. Então ele toma o seu tempo com a questão familiar, ele não tem tanto tempo de estudo. Às vezes até tem que trabalhar para poder ajudar em casa. Essas duas pessoas, elas têm igualdade de condições e oportunidades para passar a vaga na universidade? Se eu falo que não, essa ideia de meritocracia cai por terra. Para ter uma justiça pautada na meritocracia, eu tenho que ter igualdade de oportunidades. Então, a ideia, por exemplo, da cota na universidade, são critérios de aplicação de justiça, ela vem para isso, para igualar oportunidades para pessoas em condições desiguais. Só que tem um detalhe que pouca gente fala. Esse instrumento de justiça, através do princípio da igualdade, normalmente ele é chamado de ação afirmativa. As ações afirmativas, ela tem um critério que no Brasil se discute muito pouco. Ela tem que ser temporária. Como assim temporária, Deus? Eu posso sim criar cotas, só que um dia isso tem que acabar. Por que isso tem que acabar? Porque ao mesmo tempo que eu crio as cotas, eu tenho que fazer investimentos para resolver o problema da sua base. Porque a cota ela resolve o problema também de forma temporária. Eu incluo, eu faço a inclusão dessas pessoas na universidade. Só que os filhos dessas pessoas, se eles não tiverem também uma condição diferente na época deles para estar no vestibular, eles vão precisar de cota novamente. E a ideia não é essa. A ideia desse critério de justiça é que isso um dia acabe. E como que eu faço acabar? Qual que é o problema real? O problema real é a evasão escolar. A pessoa não fica na escola porque ela tem que trabalhar, ajudar em casa. Então eu tenho que criar medidas para que ela não saia da escola. O problema é a qualidade do ensino público básico. Então eu tenho que investir no ensino público básico de qualidade. Para que um dia os filhos dessas pessoas que ingressaram na universidade por cota não precisem mais da cota para ingressar. Então a justiça, a partir desse critério de diferença e igualdade, ela admite o tratamento desigual, mas ao mesmo tempo ela exige que nós tomemos medidas para resolver o problema na base. Vou voltar à questão da criança com deficiência. O que se fazia, vamos dizer, vou chutar 15 anos atrás, 10 anos atrás? Você tinha um aluno com deficiência que não conseguia aprender na escola regular. Para onde ia esse aluno? Ele ia para uma escola especial. Ele era separado da sociedade, do restante da sociedade. Dos alunos ali da mesma idade dele,
mas que não tinham nenhum tipo de deficiência, para estudar numa escola especial. Óbvio, isso nessa época era uma solução, ou talvez a única solução possível na época, talvez fosse. Esse ser humano ele vai desenvolver a dignidade dele de forma completa? Ele vai estar inserido na sociedade ou ele vai estar excluído? Tirando casos gravíssimos que não tem como você realmente manter na escola regular, por exemplo, algumas deficiências que podem causar crise de violência, que precisa de um acompanhamento muito próximo, né? Aí sim justificaria um ensino especial separado. Né? Em 99% dos casos, o ideal é que a escola regular se adapte a esse aluno com deficiência. E não você excluir esse aluno da sala regular, do ensino regular, e colocar ele numa escola separada. Isso também é o princípio da diferença barra igualdade. Então eu tenho um profissional de apoio para acompanhar esse aluno na sala de aula? Tenho um profissional de apoio para acompanhar esse aluno na sala de aula. A Constituição fala que a criança com deficiência ela tem o direito ao estudo preferencial na rede regular de ensino. Ou seja, primeiro eu tenho que fazer toda a adaptação necessária para que ela fique na rede regular. Só se isso for impossível e no interesse da própria criança que eu posso colocá-la numa escola separada, numa escola especial. É o interesse dela, para o bem dela. Mais um exemplo então, para vocês do princípio da igualdade, da diferença e da igualdade. Então, de novo, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Então, o Rawls ele resume a justiça para ele nesses dois princípios. Eu tenho a liberdade, mas ela é limitada à liberdade do outro, ao direito do outro. Ela não é um direito absoluto. E eu tenho a igualdade pautada por essa possibilidade de fazer a diferença, de dar tratamento desigual para trazer uma igualdade na prática, uma igualdade real. Como que nós vamos conseguir implementar isso? Aquele que for decidir, ele tem que ter, é lógico que na prática isso é impossível, mas ele tem que ter consciência de que ele tem que colocar um véu da ignorância, ele não pode julgar de acordo com os valores, princípios, ideologias, experiências prévias dele. Imagine você como juiz. Imagine você como juiz. Eu me lembro uma vez que fui fazer uma audiência em Mogi Guaçu. E nós estávamos fazendo uma campanha muito grande de construção de presídios em São Paulo. Né? Porque a superlotação dos presídios era muito grande e a criminalidade só aumentava. Nós precisávamos construir presídio. E é lógico, ninguém gosta de construir presídio, né, gente? Eu queria fazer uma desapropriação. Eu queria fazer uma desapropriação para construir escola, para construir hospital. Eu não queria fazer uma desapropriação para construir presídio. Mas era preciso. E aí nós fizemos uma desapropriação em Mogi Guaçu para a construção do presídio. E aí eu fui fazer uma audiência lá. Entrei na sala dos advogados, sentei na mesa, ia esperar a audiência, peguei lá uma bolachinha, um café. E tinha uma advogada que não sabia que eu era um procurador do Estado que tinha feito a desapropriação do presídio. E ela começou a falar assim: que absurdo construir um presídio na nossa cidade. Isso só vai aumentar a criminalidade aqui. A família desses presos vai vir para cá. E ela não está errada, vai acontecer isso. Esse é o conceito de justiça da cabeça dela, pensando com a experiência dela. Ela está se sentindo prejudicada, porque a cidade dela vai ter um presídio construído. E eu quero comer a minha bolacha, comer o meu café, duas coisas que eu aprendi a não discutir. Antes da audiência, já que vai discutir na audiência, né? Em aniversário de criança.
Porque cansei de chegar em aniversário de criança, alguém sentado do meu lado, ah, você é advogado, né? Ah, me fala uma coisa. E se acontece isso? Porque eu tenho um defeito. Eu não falo que a pessoa tem razão se ela não tiver. E na maioria das vezes, essa pessoa que acha que ela tem liberdade para te incomodar no aniversário de criança para falar de um caso dela, é porque ela não tem razão. Né? Então eu acabo chateando as pessoas. Né? Eu acabo respondendo aquilo que a pessoa não quer escutar. Então eu parei, eu dou uma desculpa, eu falo que eu não sei, que não é minha área. Né? Então eu já tinha essa mentalidade nessa época e eu fiquei só escutando esse discurso da advogada. Porque vai trazer família de presidiários aqui para minha cidade, toda chique, né? Perfumada, as correntes de ouro, né? E eu quieto. Aí mudou de assunto e ela começou quase a chorar. A minha filha faz direito lá em Campinas, e ela indo para a faculdade, ela foi assaltada, roubaram o celular dela, ela passou muito medo. Deixei meu café de lado e falei assim. E aí a gente prende e coloca onde? Porque aqui não pode ter presídio. Como é que eu vou fazer? Vou construir um presídio numa ilha? Às vezes tem essas ideias malucas, né? Tem essas ideias malucas. Vou colocar numa ilha. Vou fazer que nem esses programas de televisão falam. Vou pegar um botijão de gás, soltar, bater na cabeça e matar a pessoa. Cadê o conceito de justiça? Mas essa conversa aí mostra muito assim, o conceito individualizado de justiça. A pessoa não quer ser incomodada na vida dela por um presídio. Só que quando ela toma consciência que ela faz parte da sociedade e que existe um problema social que é a criminalidade, ela também sofre com aquilo. A minha filha foi assaltada. Então, tem que chegar num ponto que todos da sociedade entendam. A justiça ela não é para atender simplesmente o meu interesse individualizado. Eu tenho que tomar uma decisão que pode até me prejudicar, sim. Eu estou dizendo, ela vai ser prejudicada. Uma cidade que tem um presídio construído, realmente sofre uma série, o tráfico de drogas aumenta, sofre uma série de consequências. Só que como membro da sociedade, nós temos que suportar isso. Para que uma justiça coletiva seja feita. Então, de tudo que eu falei para vocês, se eu pudesse resumir, eu falaria, Arilson, você falou e não deu um conceito de justiça. Você falou de diversos princípios, de diversos critérios. Eu vou tentar conceituar, mas a justiça é algo muito fluido. Realmente eu trabalho com critérios e conceitos que a cada caso concreto vai me dar uma resposta diferente. Mas vamos lá. Primeiro, justiça ela é critério de decisão. E decisão não é só o juiz que toma. Os nossos governantes tomam decisões em prol da sociedade. Então, eles também têm que pensar em critério de justiça. Nós, particulares, em nossa vida, também tomamos decisões que afetam outras pessoas. Então, eu também tenho que pensar em critério de justiça quando eu vou tomar uma decisão ou ter uma atitude que afete outra pessoa. Então, primeira questão no conceito de justiça, ela é um critério de decisão. Ela é um critério de decisão que me assegura liberdade, desde que eu respeite a liberdade do outro. E ele é um critério de decisão que tem que garantir a igualdade, mesmo que para isso eu tenha que tratar algumas pessoas de forma desigual. E aí só falta a conclusão. Qual que é então a finalidade da justiça? Para terminar esse conceito, é um critério de decisão que garante liberdade e igualdade para o quê? O que vocês imaginam? Vocês querem um mundo, uma sociedade justa, por quê? Harmonia. Está com Platão. Tem respostas que falam que o direito existe para garantir a paz social, a harmonia social. Mas vamos lá, vamos sair do conceito do
cachorro correndo atrás do rabo. Harmonia, paz social. O que é paz social? O que é harmonia? Nenhum dos dois existe em sociedade. Nenhum? Nenhum dos dois existe em sociedade. Não tem paz. É também uma visão. É uma visão. Olha, você está buscando um ideal impossível de alcançar. Isso, paz? Como assim paz? Tem um livro. Todo mundo conhece o Rousseau pelo livro dele, O Contrato Social. Mas ele tem um livro que é a desigualdade entre os homens, a origem da desigualdade entre os homens. E ele tem uma ideia que é o seguinte: a partir do momento que o homem cercou determinado pedaço de terra, disse isso é meu, acabou a paz. Acabou a harmonia social. Porque aquilo é meu, ninguém põe a mão, ninguém me tira. Poxa, mas eu também quero. Eu também quero ter propriedade. Mas vai buscar então outras formas de você conseguir a sua propriedade. Esse é o momento em que o direito tem que surgir para regulamentar a sociedade. E aí no contrato social ele traz uma ideia um pouquinho mais bonitinha, que vai assim, todo mundo se reuniu e fez um contrato, vamos nos unir. E para viver em paz nós vamos respeitar as leis que nós mesmos vamos fazer. Vocês acham que isso vai funcionar? O colega já levantou, isso não vai funcionar. E talvez seja essa a realidade. Talvez nós nunca cheguemos no que seja uma completa paz. Se você pensar que no dia de hoje, quantas guerras nós temos no mundo? E guerras por motivos assim, vocês... Não quero polemizar, mas também não é nosso tema hoje, mas guerra da Ucrânia. Vocês acham que a guerra da Ucrânia é justa? Claro, se existe guerra justa, a guerra é algo regulamentado pelo direito. Você sabia disso? Tem regras para fazer guerra. A guerra não é algo absolutamente ilícito. A guerra é regulamentada pelo direito internacional. Mas por que vocês acham que a guerra da Ucrânia está acontecendo? Briga por dominância e influência no mundo. A Ucrânia